Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, no meio de nós está o amor de Deus, o amor do Senhor, neste dia em que iniciamos o sagrado tríduo pascal em direção à ressurreição do Senhor, na Quinta-feira Santa, onde Jesus traz-nos o dom da Eucaristia, traz-nos o dom do serviço por lava-pés, em direção ao seu Calvário e ao seu sepulcro aberto. E para melhor e dignamente celebrarmos estes santos mistérios de Deus, reconheçamos a nossa fragilidade diante deste altar que hoje se faz sagrado uma vez mais. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu quero muitas vezes, pelas minhas palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Senhor,
nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício e o banquete da nova e eterna aliança. Fazei que recebamos neste grande sacramento a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de um ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. Comereis a toda a pressa. É a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte, na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal. Nas casas em que estiverdes, ao ver o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim.
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele, que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o sou.
Se eu, que sou mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Deixo-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavra da salvação. Boa noite. Na Quinta-feira Santa, nós damos início ao Tríduo Pascal. É como se fosse uma única missa, dividida em 3 partes. A parte da instituição da Eucaristia, em que hoje damos graças pelo sacramento da Eucaristia, o serviço, o lava-pés, depois amanhã a adoração da cruz, e depois a vigília pascal. Hoje, ao iniciarmos esta celebração, a Quaresma termina e damos início àquilo que nós chamamos a vida santa de Jesus. E as leituras de hoje dizem-nos que foi com um beijo, segundo a tradição, segundo a Bíblia, que Judas traiu Jesus. O beijo é o sinal do amor. O beijo é o sinal da saudade. O beijo é como um abraço. É aquilo que há de mais íntimo na nossa vida. E Jesus foi traído com um aparente sinal de amor. Um beijo. E por isso, caríssimos irmãos, a primeira grande tónica do Evangelho de hoje é precisamente como é que nós amamos a Deus. Não basta amá-lo de aparência, nós temos que amar a Deus de coração. Nós sabemos realmente quem é que é Jesus Cristo. Na Quinta-feira Santa, Jesus é colocado em Jerusalém, num lugar que hoje nós chamamos São Pedro e Galincantum, que foi a prisão. Jesus é traído e vai à prisão. A prisão de Jesus, para quem já foi a Jerusalém, não é uma prisão como nós estamos, uma prisão em que há uma entrada e a pessoa é colocada lá. Portanto, é a prisão hebraica, no tempo de Jesus, é um grande fio no chão, com volta de 3-4 metros, e a pessoa é empurrada e cai naquele buraco. E depois é tirada com umas cordas. Para quem já foi a Jerusalém, nós entramos em São Pedro de Galincanto, entramos até à zona da prisão de Jesus. E uma das coisas mais impressionantes é estar no fundo, olhar por um buraco em cima e nós pensarmos que há 2000 anos atrás ali esteve Cristo, sozinho, atirado, sem ninguém. E, portanto, a Quinta-feira Santa vem para nos dizer precisamente uma coisa muito importante para a nossa vida. Cristo é igual a nós. Cristo também passou as suas dificuldades, Cristo também teve os seus problemas, Cristo também sofreu as suas dores. Nós pensamos que por sermos cristãos, nós nunca vamos sofrer. Nós não podemos escolher aquilo que a vida nos traz. Porque se nós escolhêssemos, a vida seria muito diferente. E, portanto, a primeira grande parte é esta, dar valor ao beijo. O beijo tem de ser um sinal de amor, um sinal de saudade. Amar a Deus de coração. Amar a Deus sobre todas as coisas não é olhar cegamente para Deus e deixar os nossos irmãos para trás. O Evangelho diz: como eu vos fiz, fazei vós também. A questão do serviço, a questão do lava-pés. Muitas vezes
Nós achamos que basta vir cegamente à missa e sentar-se num banco. Se nós vimos cegamente à missa, se nós queremos as coisas de Deus a toda a força e nós deixamos os nossos irmãos, as nossas famílias, nós desprezamos uns aos outros, isto não é cristianismo. Nós não acreditamos em Deus. Deus é união e comunidade, porque Deus é Trindade. Fora disso, o Deus que nós criamos não existe. Às vezes dói ouvir isso, mas o Evangelho é que o diz. Jesus diz que o seu Pai é um espírito de comunhão. E, portanto, outra abordagem para nós é precisamente esta. Nós estamos nas coisas de Deus ou estamos em Deus? Com Cristo, por Cristo, em Cristo, que nós rezamos na doxologia a meio da missa. Porque se calhar nós estamos para aqui fazer corpo presente, a perder tempo que nós podíamos estar a fazer tanta coisa boa, e nós estamos às vezes aqui com a nossa mente e tanta coisa, nós estamos aqui mal com família, mal com amigos, cheio de mágoas, com arrogância, nós somos o centro de tudo. Se não for como eu quero, se não for assim, isto não vale. Nós estamos aqui às vezes desta maneira, vamos comungar e está tudo bem. Mas não está, nós podemos nos enganar a nós, mas não enganamos a Deus. E muitas vezes isto torna-se uma rotina, uma coisa tão habitual, que não é ouvir à missa que nos vai levar ao céu. É a conversão. E nós estamos mais preocupados com a conversão dos outros do que com a nossa. A instituição da Eucaristia é um Cristo que dá o seu corpo e o seu sangue por todos nós. Todos estamos salvos. Porque Jesus só morreu e só ressuscitou uma vez. Mas cabe a cada um de nós aceitar esta ressurreição na sua vida. Quando Jesus diz, toma a tua cruz e segue-me, Jesus está a dizer que ser cristão não é fácil. É muito fácil se nós vivermos de aparências. O fariseísmo cheio de regras, o fariseísmo em que nós fazemos tudo, nós podemos cantar tudo, nós podemos ajoelhar em todas as partes da missa, nós podemos benzer muitas vezes, mas se aquilo não nos disser nada, é vã a nossa fé, uma fé oca. Em que é que nós acreditamos? Quem é Jesus Cristo? Como é que nós respondemos a isso? Uma pessoa que nasceu há 2000 anos atrás, com o Filho de Deus. Mas quem é? É possível nós vivermos uma vida inteira e nunca termos feito, nem fazermos uma experiência com Cristo ressuscitado. É possível. Seja em qualquer parte do mundo, seja bispo, seja padres, nós estarmos dentro das coisas de Deus sem estarmos com Deus. E nós podemos cair nesta prisão. E, portanto, caríssimos irmãos, no dia de hoje, Jesus diz-nos para nós nos livrarmos de tudo aquilo que nos amarra ao passado, que nos amarra às trevas. Portanto, deixemos aqui diante do altar todas as nossas dores, os nossos problemas, as nossas mágoas, as pessoas com quem nós não falamos, com quem nós estamos mal. Se Deus é comunhão, com consciência, eu me aproximo do altar de Deus. Ninguém é digno disto, mas é daqui que tudo sai. Jesus sabe que ninguém de nós é digno, todos nós somos pecadores. Jesus sabe isso. Só que nós esquecemos e deixamos ficar no tempo o saber pedir perdão a Deus. Nós dizemos que uma verdade, uma mentira, quando é dita muitas vezes, torna-se verdade. Não se torna. Mas um pecado, quando é repetido tanta vez, tanta coisa na nossa vida, aquilo começa a passar despercebido. E depois nós ficamos pessoas pesadas. Nós até sentimos, quando estamos uns com os outros, as nossas energias, os nossos semblantes pesados, e nós muitas vezes carregamos isso. Porquê? Porque não sabemos desfazer daquilo que não nos interessa.
E portanto vamos dar início ao ritual do lava-pés e que a Quinta-feira Santa seja um dia para pensar quem é Jesus Cristo, de que forma é que eu acredito em Jesus, se este Jesus bíblico é o Jesus que eu vivo, ou é um Deus que eu imagino que seja, porque nós podemos criar deuses à nossa medida, conscientemente. Se nós criamos um Deus à nossa medida, para aquilo que nós queremos, nós sentimos-nos bem. E ao sentirmos-nos bem com isso, vamos para aqui os atrás dos outros. E, portanto, no ritual do lava-pés, nós vamos usar um limão e no limão vai ser colocado uma moeda. Significa a traição, a amargura, a ofensa. Toda a gente já foi ofendida e já ofendeu. Temos a toalha, o símbolo de Jesus Cristo, do serviço, e temos a água, a purificação. E, portanto, vamos dar início a esta celebração e que a Quinta-feira Santa não seja mais um dia, mas que sintamos esta força de Jesus na nossa vida. Nós podemos enganar uns aos outros, mas a Deus nós não enganamos. Quando nos aproximarmos de Jesus, que seja verdadeiramente arrependidos. Porque isto não é uma brincadeira. Há tanto milagre, tanta coisa, que se isso fosse uma brincadeira, em 2000 anos já tinha acabado. Jesus é verdadeiro e merece dignidade e respeito no nosso coração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Maria.
irmãos e irmãs, e levemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, dizendo, com toda a confiança, Cristo tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Pelas igrejas fundadas pelos apóstolos e pelas comunidades locais que lhe sucederam, para que celebrem santamente a Eucaristia, oremos, irmãos. Cristo tem de piedade de nós. Pelo Papa e pelos bispos, presbitérios e diáconos escolhidos para o sacerdote e o ministério, para que façam o que Jesus fez aos seus discípulos, oremos, irmãos. Cristo tem de piedade de nós. Pelos fiéis e pelos catecúmenos e por todos os que adoram Jesus Cristo, para que o imitem nas palavras e nas obras, oremos, irmãos. Cristo tem de piedade de nós. Por todos aqueles que vivem sem amor, abandonados, esquecidos e rejeitados, para que encontrem o carinho que lhes falta, oremos, irmãos. Cristo tem de piedade de nós. Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, que nos deixastes o mandamento novo do amor e por herança a vossa Igreja e a Eucaristia, dai-nos a graça ao celebrarmos esta ceia santíssima, de passarmos convosco deste mundo para o Pai. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Of
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, aqui nos reunimos concedei-nos a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova e eterna aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação santa e pura. Nós vô-lo oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui hoje presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles, nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o Dia Santíssimo,
em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, veneramos a memória da gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Nós vos oferecemos neste dia, em que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e levantando os olhos ao céu, para vós Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, dando graças vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes,
oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, em missa de sétimo dia, por alma de Raquel Flores, da Silveira Simas Bretão, e de todos aqueles que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé, e agora dormem o sono da paz, também por alma de Francisco Diniz, Francisco Couto, e pelos defuntos de Honorato e Nélia Lourenço. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admitiu-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio Alexandre, Marcelino Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, todos os bens e lhes dais a vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. E fiéis aos ensinamentos de Jesus, rezemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai a mão da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Todo-Poderoso e Eterno, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do Reino Eterno, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Bendito e louvado e glorificado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Eucaristia, corpo e sangue
Senhor.